Amigos ouvintes da Palavra de Deus, amigos do Evangelho, gente boa que está acostumada aqui no canal O Escatológico, que sempre para um pouquinho para estudar, para refletir sobre as profecias bíblicas relacionadas ao fim dos tempos. E nesta manhã de segunda-feira eu gostaria de falar com essa galerinha que nós temos aí, acostumada a colocar a igreja, né, nos textos relacionados ao povo de Israel. Você precisa parar com isso, porque não é possível que um dispensacionalista, entendeu, cometa um erro desses, né? O que é um dispensacionalismo? O que é o dispensacionalismo? Ora, para você entender essa palavra comprida, eu vou te dizer uma coisa. Vou falar sobre as três bases do dispensacionalismo. A primeira é o estudo histórico e gramatical dos textos sagrados. Então, se você é um estudante da Bíblia, você vai se interessar pelos textos e pela gramática, ou seja, quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, em que situação e circunstância estava quando escreveu, para quem foi que ele escreveu, e uma série de coisas, né? Então, a outra base do dispensacionalismo é o entendimento literal das coisas de Deus, das coisas lidas na Bíblia. Ou seja, pedra é pedra, pau é pau, vírgula é vírgula. Então, nós não podemos realmente dar um sentido simbolista ou alegórico a tudo aquilo que nós lemos na Bíblia. Ela tem a sua literalidade. Então, essa galerinha que gosta de teologia, às vezes, ouvindo eu falar dessa forma, usando no início esses termos técnicos, vai logo entender que isso é só no começo, né? E a outra base do dispensacionalismo é a separação entre Israel e igreja. Então, se você é da Assembleia de Deus ou é um pentecostal, você é um dispensacionalista. Você está entendendo? E a maioria, a totalidade dos crentes aqui no Brasil, todos eles são dispensacionalistas. Você está entendendo? Então, você deve ser um dispensacionalista. Então, haja como dispensacionalismo. Um dispensacionalista. Não venha colocar a igreja na parábola das 10 virgens. Não pode. Nós, dispensacionalistas, não permitimos. Não faça isso. Olha, parábola das 10 virgens. Por que não? Porque ali tem que ser colocada a igreja. Meu amigo, a igreja é muito importante. Ela é importante mais do que Israel, mais do que os gentios. Eu prefiro estar na igreja do que pertencer a Israel ou aos gentios. Mas a Bíblia se refere a ela apenas num parentezinho. Se for colocar os escritos sobre igreja na Bíblia, ela ocupa apenas um pedacinho só das escrituras sagradas. Então, vamos ao texto das virgens, das 10 virgens. Porque ali não se trata de arrebatamento da igreja. Não tem arrebatamento da igreja em Mateus 24, meu amigo. Ali o Senhor está tratando com Israel. Olha, eu acredito que naquele dia Jesus acordou, tomou seu café da manhã, não está escrito isso, mas eu acredito que ele agiu assim, tomou seu café da manhã e pensou consigo, hoje eu preciso falar com o meu povo, o povo judeu, sobre o futuro da nação hebraica. Você está entendendo? Então a agenda do Senhor Jesus naquele dia foi tratar desse assunto, entendeu? E a parábola das 10 virgens é exclusivamente para os judeus. Primeiro, eu quero te dizer que o texto começa dizendo o seguinte, eu vou ler só um pedacinho para você aqui. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. O que ele disse? Ele disse então, né, ligando a cronologia que ele havia já esboçado no texto anterior,
no capítulo 24, dando continuidade a essa cronologia. Os textos de Mateus 24 e 25 são tremendamente cronológicos, ou seja, sequencial. Então não existe esse negócio aqui de que Jesus está trazendo uma mensagem para a igreja. Até porque, olha só, o reino dos céus, ou seja, ele está falando sobre o reino dos céus, que seria estabelecido em Jerusalém, após os 7 anos da grande tribulação. Ele voltaria com poder e grande glória, você está entendendo? O qual o grego se refere como parousia, enquanto que a palavra grega arpazô significa arrebatamento, e o arrebatamento acontece antes dos 7 anos da grande tribulação. A parousia, que significa manifestação do Senhor em glória, acontecerá depois dos 7 anos da grande tribulação. Então, ele está se referindo a este reino dos céus, que vai ser implantado mediante a segunda vinda, na sua segunda fase. Ou seja, o contexto é completamente parousia. Ou seja, então ele está dizendo o seguinte: será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Né? E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Né? E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Azeite, nesse contexto, não é Espírito Santo. Muito embora as pessoas acreditam de pé junto que é o Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. O período da grande tribulação não tem Espírito Santo como ele está na igreja hoje. O Espírito Santo vai estar no mundo, mas não vai estar habitando, entendeu? Em todo mundo. Vai ser apenas em pessoas específicas. Depois, nós temos que entender que azeite, nesse contexto, não pode nem ser Espírito Santo, porque a ênfase não é sobre o azeite, é sobre o fogo que o azeite produz, a luz que ele produz, que não representa Espírito Santo, mas a luz na Bíblia representa a palavra de Deus. Porque o salmista escreveu: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você está entendendo? Além do mais, azeite, meu querido, neste texto de Mateus 25, não pode ser símbolo do Espírito Santo, porque azeite você não toma emprestado. Se você não toma emprestado, você também não pode nem comprar o azeite. Azeite não se vende, entendeu? E não pode ser o Espírito Santo. Segunda razão porque o azeite não pode ser o Espírito Santo: porque o azeite queimado nas lamparinas naqueles dias era o pior azeite, entendeu? E o azeite da unção do crente mesmo, ou do sacerdote, era coisa muito fina, muito especial. Segundo a lei, o azeite teria que receber mais 5 ingredientes, ou seja, o perfumista teria que ser bom para preparar o azeite da unção, porque ele teria que ser perfumado. Você está entendendo? Tinha mais 5 ingredientes que eram acrescentados no azeite. E não era um azeite de quarta que é queimado nas lamparinas. Não, o azeite da unção é um azeite especial. Entendeu? Azeite é na Bíblia símbolo do Espírito Santo, mas depende do contexto. Entendeu? É isso que eu quero te dizer. Nesta manhã de segunda-feira, para te mostrar que ali não tem igreja, né? E que Jesus está se referindo ao momento da sua volta, quando ele virá, né? Depois do casamento com a igreja, já aconteceu o arrebatamento, já passou 7 anos no céu, aí ele vem no final da grande tribulação, ele vem acompanhado com a sua esposa. Como se ele vem acompanhado, como as 10 virgens pode ser a igreja, se ele vem acompanhado da igreja?
Entendeu? Então, é questão de refletir. Ora, se Jesus vem acompanhado da igreja, como que as 10 virgens é a igreja? Tem alguma coisa errada aí. Eu vou provar para você agora também que as 10 virgens não é a igreja e que o Senhor está voltando com a sua igreja. É só você ler o que está escrito no capítulo 12, versículo 35 de Lucas. Ali o Senhor faz a pergunta, ou seja, o Senhor faz uma exortação dizendo que os irmãos, os crentes judeus, né, que naqueles dias não eram chamados de igreja, mas eles eram chamados de o Israel espiritual, você está entendendo? E também eles eram chamados por outro nome. E qual seria esse nome que Israel era chamado? Você está entendendo? Você se lembra daquela passagem no Velho Testamento em que o Senhor falou assim, eu separei 7.000 que não dobraram os seus joelhos, né, diante da adoração de Baal? Vocês se lembram? Você está entendendo? Então, esses crentes, você está entendendo? É essa classe de crente que haviam ali, que não se conformava com a religiosidade daqueles dias, que criam em Jesus. Eram crentes espirituais, mas eram judeus, não era igreja. A igreja só foi fundada, estabelecida, formada no capítulo 2 de Atos. Você está entendendo? Então eu gostaria que você refletisse bastante sobre isso antes de ficar falando, né? Que o Senhor vem buscar a sua igreja representada pelas 10 virgens, as quais 5 estão preparadas, entrarão para as bodas, e as 5 despreparadas não entrarão nas bodas. Isso é um disparate. Sabe por quê? Porque Jesus, no final da grande tribulação, ele já vem com a igreja. O que o crente precisa entender é que bodas, o casamento, acontece no céu. Acontece no momento em que Jesus se encontra com o seu povo no arrebatamento. Ele fica 7 anos no céu. Você está entendendo? Assim como o noivo, na tradição judaica, ficava 7 dias ali, entendeu? Nas suas recâmaras. Você está entendendo? Assim, o Senhor Jesus ficará 7 anos lá no céu com a igreja. Depois de 7 anos que aconteceu todo o morticínio, todo o sofrimento, toda a angústia aqui na terra, então o Senhor vem, ele desce ali no finalzinho dos 7 anos e ele virá com a sua igreja, conforme está escrito também em Lucas 12, 35, onde o Senhor exorta seus discípulos a estarem esperando o seu Senhor quando ele vem das bodas. Então Pedro perguntou, ora, o Senhor está falando isso a nós ou a eles também? Então o Senhor, Pedro está dizendo assim, o Senhor está dizendo a Israel ou o Senhor está dizendo aos gentios que nós devemos esperar o nosso Senhor quando ele vem das bodas? E Jesus respondendo disse, quem é aquele servo que eu escolhi para dar o alimento às nações, ou seja, né, aos outros servos na minha ausência? Quer dizer, nós entendemos que aí Jesus respondeu, olha, eu estou falando a Israel porque Israel foi escolhido para ser o pregador do mundo, né? É através de Israel que nós recebemos a palavra de Deus. Então ele é o servo escolhido para dar o alimento. Então nós entendemos que o Senhor Jesus, ele vem com a igreja para, você está entendendo? As bodas, ou seja, para estabelecer o reino em Jerusalém.
E as 10 virgens não são mais nada, nada menos do que os próprios israelitas, judeus, que estarão vivos naqueles dias em que o Senhor se assentar no trono em Jerusalém e começar o seu reino pré-milenial. Você está entendendo? Ah, quer ver um outro texto do Velho Testamento? Pode ir em Ezequiel 20, versículo 35. Ali mostra que Deus está fazendo seleção de quem vai entrar no reino e quem não vai entrar. Quem vai governar com Jesus e quem não vai governar. Entendeu? E você vai entender que realmente se trata da parousia e não do arrebatamento da igreja. Não existe arrebatamento da igreja. No sermão profético de Mateus 24 e nem Mateus 25. Não tem. Alguns afirmam que o Senhor, a partir do capítulo 24, verso 36, começou a falar sobre o arrebatamento da igreja, quando ele destacou aquele episódio que aconteceu com Noé, assim como foi nos dias de Noé, né? Ele entrou na arca e ninguém o perceberam, assim um será tomado e outro será deixado. Ora, meu amigo, aquilo não é arrebatamento não, ele está falando daquilo que aconteceu com Noé. Noé entrou na arca, entendeu? E veio o dilúvio e levou a todos. Aí, dando sequência, ele fala assim estando 2 no moinho, um será levado e outro será deixado. Levado para o juízo. Está entendendo? Não tem nada a ver com arrebatamento aí. Lógico que depois, quando o apóstolo Paulo começou a ensinar sobre a igreja, né, na sua primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, aí sim ele começou a falar sobre a igreja, sobre o arrebatamento, você está entendendo? E o Senhor certamente mostrou que em todas as situações o arrebatamento será como nos dias de Noé. Noé entra na arca e as pessoas se referindo ao arrebatamento, e os que ficarem aqui ficarão para o juízo. Eu gostaria também de salientar que nesta palavra sobre o sermão profético, né, capítulo 24 e capítulo 25, nós estamos destacando mais a parábola das 10 virgens. Eu quero dizer que quando chegou o esposo, todas as 10 saíram ao encontro deles. Ora, no arrebatamento, meu irmão, só quem vai ao encontro de Jesus é a igreja. O ímpio não vai. O ímpio não tem Espírito Santo. Tá entendendo? O Senhor não vem buscar o ímpio. Aquelas pessoas que não temem a Deus, que não estão vigiando, não vai subir. Então lá está dizendo que as 10 foram ao encontro. Meu amigo, não se trata de igreja ali. Se trata de Israel, quando o Senhor, na sua vinda, vai escolher quem vai entrar no reino e quem vai ficar de fora do reino. A expressão que diz, ali haverá pranto e ranger de dentes, é uma expressão comumente usada no julgamento dos judeus. Entendeu? Todas as vezes que tem algo que Jesus está dizendo para os judeus, ele finaliza dizendo pranto e ranger de dentes. O que aconteceu também na parábola das 10 virgens. Então, nós podemos estar seguros, né, que é um ensino maravilhoso que está exortando o povo de Israel a permanecer na palavra. 10 virgens está conectado com 10 mandamentos, é coisa judaica, até o dia que ele voltar, entendeu? Então, essas pessoas serão ali escolhidas, né, pelo que eles produziram para a glória do reino de Deus. Ok? Se ficar faltando mais alguma coisita, depois a gente vai conversar mais em outra ocasião. Mas agora vamos ficar só com esse vídeo, que já passou, vai chegando aos 20 minutos. Eu acho que já está de bom tamanho,
para uma segunda-feira maravilhosa dessa, em que nós devemos esperar e renovar as nossas esperanças na volta do Senhor Jesus. A Ele seja dada a glória, a honra, você está entendendo? É hoje e sempre. Tá ok? Um abraço do pastor José Soares, do canal O Escatológico. Obrigado.